todos. É com muita satisfação que a gente está aqui reunido, né, nesse encontro Aloysio Azevedo pela crítica contemporânea. A gente vai ter 2 dias de encontro para discutir esse grande autor brasileiro, né, que merece ser revisitado, repensado. E é essa a ideia do nosso encontro, né, redimensionar o Aloysio e sua obra a partir de novas perguntas, né, porque a gente parte do pressuposto de que o naturalismo no Brasil, e no caso o Aloysio como principal escritor da estética, ele ocupa uma posição subalterna, né? É a palavra que a gente está usando, a palavra uma posição subalterna na história da literatura brasileira, e o Aloysio, por ser o principal escritor da estética, também. Então, acho que a gente acha que ele merece ser revisitado, repensado, né, rediscutido, e a ideia, então, é que a gente faça isso nesse encontro, né? E, como vocês sabem, ao final do encontro, amanhã, a gente vai fazer uma reunião rápida para discutir os termos da publicação, né? Que a ideia é fazer uma publicação com os trabalhos apresentados aqui, para ser publicado na coleção que a editora Alameda, que o Haroldo está aqui, chamada Crítica Contemporânea, né? Uma coleção que eles estão fazendo de autores, revisitando autores e trazendo novos estudos, tá? Então, é muito importante, né, a presença de vocês e esse encontro, e espero que a gente tenha 2 dias de trabalho produtivo, fraterno, né, e aumentar os nossos laços, né, e de trabalho e afetivos, de amizade. Então, eu vou fazer, né, eu começo com a minha apresentação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Já não falou. Quer falar? Não, a gente se apresentou. Você se apresentou, né? Eu sou a Cláudia Barbieri, professora, né, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu acho que essa conversa surgiu também a partir de alguns encontros que nós fazíamos a partir de um simpósio sobre o naturalismo na Abralic. E cada vez, né, que acontecia o simpósio, a gente percebia essa necessidade de uma revisão desses autores, né, de uma inclusão, da gente tentar promover a leitura de textos novos, né, de diversos autores que ficaram aí esquecidos. Então, é um desejo bastante antigo já de tentar promover, né, cada vez mais ampliar esse diálogo, não só com os autores brasileiros, no caso específico do Aloysio, como de outros autores portugueses, franceses, ingleses, espanhóis, enfim. É isso, acho. Não, só para completar, os encontros da Abralic sempre têm trazido perspectivas novas na análise do Aloysio, e a gente sente uma certa dificuldade de diálogo com professores e pesquisadores que estudam outros períodos da literatura, porque, bem ou mal, volta sempre muito para a leitura tradicional do naturalismo. Então, eu acho que a edição do livro é importante para a gente ampliar o diálogo, né, que a gente vai ter aqui sobre o naturalismo e sobre o Aloysio em particular. O Aloysio, como um autor que é lido, né, do naturalismo, que rompe a barreira, né, digamos, que é mais ou menos imposta a outros autores do período, a gente entende também que produzir esse encontro e depois o livro, a partir daqui, pode abrir um diálogo mais amplo para o naturalismo como um todo, né? Então a gente quer muito que essas apresentações aqui se tornem textos desse livro depois, certo? Muito obrigado a todos vocês, é uma honra contar com uma plateia tão dedicada e seleta, assim, né? É muito bacana, é um prazer estar com vocês. Agradecer, né, Casa Dirce, que é esse espaço da UERJ aqui em Botafogo, né, que nos acolheu e está nos dando apoio para realizar esse encontro, tá? Eu vou então fazer uma apresentação que eu ainda estou, né, amadurecendo, e que eu estou chamando de Os Irmãos Azevedo e o Triunfo do Naturalismo no Brasil. Eu espero que isso aqui se desenvolva para um capítulo, para o livro, em que eu vou mostrar que existe uma... Bom dia, Ângela. Oi, bom dia. Bom dia. Entra aí.
A ideia central dessa fala é a ideia de que os irmãos, Arthur e Aloysio, eles fazem uma espécie de equipe, né? E assim, e o que eu e o Pedro temos feito é tentar mapear quais são esses grupos que estão atuando no naturalismo, né? Quais são os posicionamentos dos escritores em relação ao naturalismo no Brasil no século XIX. E embora esses autores todos fossem amigos, né? Arthur, Machado, eram amigos. Machado e Arthur trabalhavam juntos, né? Na mesma repartição pública. Valentim Magalhães, havia algumas diferenças entre eles, né? E a minha hipótese é que o Arthur, apesar de ser um cara meio conservador e amigo dos conservadores, porque ele é irmão do Aloysio, ele vai então fazer uma inflexão de tentar encontrar um lugar para o naturalismo do irmão, né? E aí, nesse processo, ele vai então permitir que haja uma canonização de algumas obras de alguns autores, no caso o Aloysio, né? Então, assim, a minha hipótese é que o Arthur é uma peça fundamental na colonização do Aloysio e do Curtiço, né? Então, o Arthur é a força por trás, é a autoridade por trás de um livro que as pessoas, no fundo, não gostavam muito, né? Havia um problema com o naturalismo, né? Uma dificuldade de incorporar essa estética. Então, eu vou trazer algumas ideias, eu espero poder amadurecer isso depois para o livro. A primeira coisa é triunfo do naturalismo. O Pedro falou, Léo, tem triunfo do naturalismo no Brasil? Aí eu falei, é mesmo, Pedro, tem que pensar nisso. Então, eu começo aqui com o primeiro capítulo, o primeiro slide é esse. Há um triunfo do naturalismo no Brasil? Porque eu e o Pedro dizemos que não, né? Que o naturalismo no Brasil é uma literatura dominada, né? É o que a gente defende. Ao contrário da França, o naturalismo no Brasil é uma literatura dominada. Mas há uma seleta naturalista que foi canonizada, mas até ela é problemática e considerada inferior, por exemplo, ao romance de Machado de Assis, né? Então, a gente conversa isso com o Haroldo também, né? O naturalismo é bom, mas... né? Então, Curtiço é um bom romance, mas... Então, assim, há sempre um problema em relação até aos romances considerados superiores, né? Então, a gente pode pensar no Aloysio como um escritor triunfante de uma estética dominada, né? E subalternizada no Brasil. E esse lugar que ele passa a ocupar no final da vida, né, depois que ele faz o Curtiço, como chefe da escola naturalista, é uma criação dele, do irmão, desse grupo, né, e de escritores próximos a ele, que é o irmão, Coelho Neto, Bilac, Valentim Magalhães e Araripe Júnior, que são as pessoas que parecem compartilhar mais ou menos as mesmas ideias. Então, o triunfo do naturalismo no Brasil, se há algum triunfo, é o triunfo desse grupo e de sua visão de naturalismo, né? Na verdade, então, há outras visões que foram excluídas, não foram estudadas, né? O que a gente está fazendo é um pouco estudar essas outras visões, mas o naturalismo que ficou, né? Isso que o Haroldo falou, essa visão de naturalismo um pouco estreita, de romance científico, por exemplo, é uma visão que é o tipo de naturalismo que foi canonizado e aceito pela tradição crítica, e que está nos manuais até hoje, né? Agora, o Arthur, né, assim, uma coisa que a gente vai percebendo é que o Arthur é o principal jogador, né, player, que a gente fala, né, o principal ator do campo literário desse período. Ele é muito importante, ele é um líder desse grupo, ele era conhecido como papá literário, né, eu só falei disso na Biblioteca Nacional naquele encontro. Essa é uma expressão que o Oscar Rosas cria como crítica, né, criticando esse papel dele de ser capaz de divulgar, mas também de calar autores que aparecem. Ele é um intelectual muito importante, desde cedo ele é um cara cuja opinião tem peso, né? Ele é um autor onipresente em todos os periódicos do período, e por isso ele é um autor difícil de pesquisar, porque ele aparece muito nos jornais. Ele fazia poesia, ele fazia conto. Ele nunca fez romance, como a gente sabe, aí dizem até que não fez para não competir com o irmão. Acho que não, né? Mas, e principalmente o teatro, né, que é a principal identidade dele, o principal meio de vida dele. Ele atuou a vida inteira no teatro, ele é considerado um dos criadores do teatro de revista, né? Mas também fazia comédia de costumes. E, principalmente, ele é um jornalista e um crítico de arte e de literatura, com várias colunas de jornais, né? Em vários jornais, com vários pseudônimos. Eu coloquei aqui alguns. Eloy o Herói. Esse Eloy o Herói ele traz lá do Maranhão, não sabia disso, né? Eu li outro dia lá, que ele está usando esse pseudônimo lá no Maranhão já, o Eloy o Herói, desde quando ele tinha 15 anos, quando ele começa a escrever lá no Maranhão. E esses outros todos aí, Frivolino, Gavroche, Dorante, Juvenal, Petrone, Batista, o Trocista,
Essa aqui é uma foto do Arthur, parece que é a última foto dele, que foi retirada na Rua do Ouvidor, pelo jornal O Malho. Logo, logo ele morreu depois, com 50 e poucos anos. Então, assim, o que eu estou pensando, né? Eu acho que existem, então, digamos, dois autores que estão competindo ou reivindicando um destaque no naturalismo no Brasil, tá? Que são o Pardal Mallet e o Figueiredo Pimentel, né? Então, assim, então existe uma competição aqui. Quem é o chefe da escola? Quem é o escritor naturalista mais importante? O curioso é que Pardal Mallet, ele se via assim, né? Quando ele começa a carreira dele. O Pardal Mallet é um autor que eu estudei bastante já, né? Ele morreu cedo, com 29 anos de tuberculose, e ele tinha essa autoimagem, né? Porque a gente encontra autor naturalista que fazia naturalismo no 19, mas que nunca disse sou naturalista, né? O Pardal disse sou naturalista. Então ele tem uma consciência do papel dele como autor naturalista, e ele se coloca nesse lugar de líder do movimento, tá? Em 1888, quando ele faz O Lar. Porque na edição original do Lar, né, embora isso não apareça no livro que tem na Biblioteca Nacional, porque o livro está encadernado, mas a contracapa do livro que foi cortada, ela tem informações importantes que só aparecem nos jornais, porque nas crônicas do jornal eles dizem tem uma contracapa estranha no Lar, em que ele convida todos os autores naturalistas para se reunir para tirar uma foto no final do ano, né? Quer dizer, ele está se colocando como esse líder que vai reunir os autores e vai tirar uma foto. Eu imagino que essa foto nunca foi feita, né? Mas existe, então, esse... É uma pena, né? Existe esse desejo de ser um líder do movimento naturalista. E que naturalismo é esse que ele faz, né? Assim, eu já confessei isso publicamente. Eu, quando abri pela primeira vez o Romance Lar, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Isso aqui, não sei o que fazer com isso, né? Então, é a maravilha da pesquisa, né? Eu tenho que encontrar sentido para isso, né? E a gente foi estudando, eu e Pedro, a gente foi encontrando caminhos, e aí eu acho que hoje em dia o que ele é, né? Ele é esse naturalismo da banalidade e do não acontecimento, que vem mais de Flaubert do que de Zola, né? Então, no Romance Lar, por exemplo, é um romance em que nada acontece. E o próprio romance Hóspede, que ele faz primeiro, é um romance de um adultério que não acontece, tá? Então, isso é uma coisa que a segunda geração, né, o Risseard vai fazer na França, né? Tem aquele romance dele, Um Dia, A Lovely Day, em inglês, em que o casal sai para transar e não transa. Mas, para não transar, são 300 páginas, entendeu? Então, assim, é isso que é o romance. E isso é um romance difícil de absorção, né? Porque as pessoas, hoje em dia, ainda têm essa ideia de que tem que acontecer alguma coisa extraordinária, né? Então, esse romance foi realmente esquecido, não teve boa aceitação quando ele saiu, né? Agora, o mais engraçado é que alguns apoiadores do Pardal defendiam esse naturalismo como autêntico naturalismo, e ele como principal autor do movimento. Então, vejam, em 1837, 1838, Pardal Mallet é um competidor, ele é um candidato a esse lugar de chefe da escola naturalista, tá? Aqui tem uma caricatura dele, mostrando a proeminência dele em vida, né? Ele está aqui sobre uma pilha de livros, triunfante, com a pena de escritor em punho, como se fosse uma espada, né? Ele tinha essa imagem do escritor mosqueteiro, né? Do escritor que luta pela justiça social. Ele foi uma espécie de homem de esquerda, né? Daquela época, que acreditava no socialismo, era contra, ele lutou muito na luta política, né, contra Floriano Peixoto, e isso talvez tenha antecipado a morte dele, né? Então, você veja, então tem o Pardal Mallet. Aí o que acontece? Arthur, vou mostrar daqui a pouco, Arthur vai atuar na destruição desse romance do Lar, entendeu? O Arthur, ele vai, em várias colunas dele, na coluna De Palanque, no Novidades, na coluna Dia a Dia, no jornal A Época, ele vai mostrar que esse é um romance ruim, romance Lar. E a principal questão dele é que a personagem central não é um bom documento humano, né, que é aquela coisa do documento humano, do naturalismo, né? Então, assim, a protagonista não é um bom documento humano, na opinião do Arthur. E também ele vai acusar o romance de pornográfico, acreditem vocês se quiserem, né? Ele acusa o romance de pornográfico só porque assim tem vontade de transar, né? E ele vai, então, dizer que não tem aqui algumas coisas que são essenciais para ele no romance, que é a solidez do cenário, personagens bem construídos, entende? Todas aquelas
questões do realismo clássico, né? Ele está reivindicando para esse romance, e ele não consegue enxergar que o naturalismo também é um rompimento com o romance clássico. Tá? Então, isso que é a questão. O naturalismo que eles querem validar, canonizar, é um naturalismo que faz concessões ao romance realista clássico. Dizem até que o Pardal Malé ficou muito chateado, né, porque Arthur realmente acabou, ele calou, fez sumir esse romance do Pardal Malé, e eu só ouvi falar disso muito tempo depois, né, que havia esse autor, que havia um romance brasileiro desse ano, né, que é o ano do naturalismo no Brasil, 1888. E hoje em dia eu acho que o romance ainda é um romance difícil, porque é um romance em que nada acontece. Mas é uma vertente naturalista brasileira no Brasil que foi esquecida e que competia, então, com o romance mais científico, né, do Aloysio Azevedo. Então, o outro é o Figueiredo Pimentel. O Figueiredo Pimentel é mais interessante, porque ele está lá em Niterói, né, escrevendo naturalismo, e as pessoas não riem, quem é esse cara, quem é esse maluco que está fazendo esse romance? Então, ele é um outsider, mais do que Pardal. Né? Pardal era amigo do Aloysio. Pardal era amigo dessas pessoas, daí a mágoa dele com Arthur. Mas o Figueiredo Pimentel não, ele não é do grupo, ele não faz parte desse grupo de escritores, ele é um outsider. Né? E ele, então, vai fazer um romance com uma coragem inaudita no tratamento dos temas. E o mais importante, eu acho, do Figueiredo Pimentel é que ele está no novo regime editorial, entende? E isso é que também assustava os escritores dominantes. Ele está fazendo um naturalismo mais jornalístico, mais de narrativas curtas, com livros de letras grandes, né? Nas páginas, publicadas em brochuras baratas. Então, é um novo regime editorial de popularização do livro, e ele entra nessa leva e ele faz O Aborto, que é, como você sabe, um best-seller desse período. Né? Um romance de muito impacto. E, de novo, o Arthur Azevedo entra para calar esse livro. Né? Esse é um livro que foi completamente silenciado. Né? Arthur é o cara que vai falar, mas outros nem falaram, né? O Zé Veríssimo, por exemplo, ele vai fazer uma resenha do Canalha, que é um romance depois do Aborto, e ele vai dizer, esse é o primeiro livro que eu conheço de Figueiredo Pimentel. Não pode ser verdade isso, porque todo mundo viu qual foi o escândalo do aborto. O Veríssimo teria visto o escândalo do aborto. Né? Mas aqui, então, o Figueiredo Pimentel ele vai atacar o romance no Álbum, que é um jornalzinho que ele publica no mesmo ano do romance do Aborto. E ele vai dizer... O que ele vai dizer? Desculpa, peraí. Vou citar aqui rapidamente. A nota literária da semana foi o aparecimento do Aborto, romance Figueiredo Pimentel. Trata-se que parece de um livro de escândalo. O romancista quis fazer no terreno da literatura o mesmo que o Dr. Abel Parente quis fazer no terreno da ciência. O Dr. Abel Parente é um médico que estava criando um método anticoncepcional naquele período. Tá? Tanto um quanto o outro me obriga a tapar o nariz, o que é um incômodo. Figueiredo Pimentel, faça outro livro, mas deixe de escândalos. E na mesma edição desse jornal, ele fala depois, numa outra página, recebemos um livro novo de que não falaremos. O Aborto, do Sr. Figueiredo Pimentel. Então, você veja, esse é um livro sobre o qual nós não falaremos. Né? E o Aborto, mais chocante do que silenciar o Lar, que é um livro que não teve muito impacto, é silenciar um romance como o Aborto, que foi um best-seller. Né? Então, assim, ele silencia, ele apaga, ele faz esquecer esses romances, de modo que o Aloysio, então, aparece como o único, ou como o grande autor do naturalismo, em detrimento desses outros que competiam com ele, que tinham outras propostas de naturalismo. Tá? E, então, para fechar e prosseguir, a minha ideia, então, é mostrar que essa aliança do Arthur com o irmão é fundamental para entender o que virou a história da literatura brasileira e, especialmente, a história do naturalismo no Brasil. São os escritores dominantes que silenciam os rivais, né, que silenciam outras visões de naturalismo que estavam competindo e circulando no mesmo período, de modo que o que passa, o que sobra, o que fica é o romance do irmão do Arthur, que é um romance, quando você vê num conjunto, é um romance talvez mais careta, menos audacioso, que faz mais concessões ao realismo clássico do que os outros. Né? E, mesmo assim, esse romance ele ocupa uma posição problemática, apesar de ser o grande romance da estética, ele é um romance que tem problemas. Né?
E então a nossa ideia toda nesse encontro é redimensionar isso, né, e ver como é que a gente pode voltar a falar desses autores com outro olhar, tá? E eu espero que até o final do ano, né, quando a gente vai ter que entregar os artigos, os capítulos, eu consiga desenvolver esse argumento de uma forma mais sistemática do que eu consegui fazer agora, tá? Mas eu agradeço a atenção de vocês e passamos a palavra. Já assustou a plateia, já. Já assustei a plateia? Amanhã a gente conversa. Isso. O Léo está animado. Eu estou animado. Obrigado. Eu tiro isso aqui. Gilberto. Mas eu posso projetar aqui já? Tá. Eu vou passar um pouquinho. Eu vou passar um pouco. Bom, minha previsão estava dando 23 minutos. Vamos ver se vai ser só isso. Tá bom. Mas não sei se vai ser. Quer que eu comece? Ou você... Porque eu não vou usar, eu vou usar os slides daqui a uns minutinhos ainda. Tá. Acho que eu vou começar para não atrasar muito, tá bom? Bom, gente, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Leonardo, por ter aceitado minha proposta, eu, o Haroldo e a Cláudia também. Na verdade, minha comunicação é um Aloysio pelas beiradas, né? Não é um Aloysio no centro exatamente da questão, como acho que outros vão falar aqui, porque minha pesquisa versa mais sobre a produção visual do Raul Pompeia e, em grande parte, desse final do século XIX. Né? Então, na verdade, esse trabalho de hoje tem um propósito, digamos, quase político no campo literário, que é desfazer a ideia que acomete outros momentos do naturalismo, de que o naturalismo é um defeito. Né? E isso acontece, inclusive, em relação ao livro naturalista, o livro como objeto. Né? Porque a gente vê muito uma ideia de que, no século XIX, você vai se encaminhar para uma sofisticação editorial quando chega ao simbolismo, em que você tem uma paleta de cores muito rica, uma sofisticação visual em termos de ilustração, uma qualidade de papel extraordinária, e o livro naturalista sempre é tido como um livro banal também nesse sentido, né? De um papel ruim, de ilustrações meio mal feitas, mas isso é uma inverdade cada vez que a gente observa essa produção feita ali nos anos 1880, principalmente. Né? Então, hoje eu vou falar de um livro específico em que o Aloysio vai ser um pouco coadjuvante, na verdade. Tá? Então, o título é Pague 1, Leve 3, Aloysio Azevedo, Aurélio de Figueiredo e Raul Pompeia, numa edição ilustrada de Casa de Pensão. Durante muitos anos a gente tem a ideia de que a obra do Aloysio foi meio cindida pela crítica, né? Então, é uma visão muito dicotômica de que, sei lá, o escritor morre para que nasça o diplomata, deixa de haver, quer dizer, o naturalista convive com o folhetinista romântico. Isso também acontece em relação digamos, a ligação do Aloysio com as artes visuais. Né? Existem vários críticos que depois, baseados em depoimentos de amigo, como Aderbal de Carvalho, Coelho Neto, que vão tentar mostrar alguma sobrevida dessas artes visuais na obra do Aloysio. Né? Então, o Herman Lima, da caricatura, o Jean-Yves Merriam, a Orna, no início no prefácio à Ficção Completa, mostram como esses elementos do desenho vão depois ter um impacto muito grande na obra do Aloysio, a tal ponto que, todos baseados nos relatos dos amigos, comprovam que ele desenhava os personagens antes de passar para o romance estrito senso. Né? Então, para fazer um rápido retrospecto aqui, a partir de março de 1876, o Aloysio já começa a atuar como caricaturista no jornal O Fígaro. Eu não vou falar dele como caricaturista hoje, então é uma promessa meio falsa, mas ele entra nesse jornal porque morre um caricaturista italiano, é o Arthur que abre as portas para ele, porque já trabalhava no Fígaro, como também é o Arthur que vai abrir as portas para ele no Mequetrefe, que é o jornal onde nós encontramos talvez a maior produção de caricaturas do Aloysio, de março a setembro de 77. Né? Em 78, ele vai para a comédia popular, também com caricaturas. Então, vocês vejam que são 3 anos consecutivos, 76, 77, 78. E depois desse período é o seu famoso retorno ao Maranhão e depois a volta para o Rio de Janeiro, já consagrada com o Mulato, que também, de alguma forma, marca definitivamente o afastamento dele da carreira de artista plástico.
Então, apesar dessa relação conhecida do Aloysio com a pintura, né, que é muito frustrada, se ele tivesse as bolsas prometidas, todo mundo sabe que ele teria ido para a Europa estudar, salvo engano, o Aloysio praticamente não ilustrou nenhum livro de sua autoria, cabendo ao Raul Pompeia o pioneirismo da autoilustração na literatura brasileira. Não sei se não me passou algum documento, mas a única coisa que eu encontrei até hoje é esse livro manuscrito chamado Minhas Memórias, que tem aquarelas do Aloysio, e esse livro está em posse no acervo do pastor Azevedo Luques, o filho adotivo do Aloysio, que fica em Buenos Aires, esse arquivo, e, se eu não estiver errado, jamais foi reeditado. Acho que, inclusive, é uma demanda editorial importantíssima, porque ele deve ampliar essas relações entre texto e imagem no século XIX, sobretudo porque é um trabalho em aquarela, que é muito raro no Brasil desse final de século. Então, nesse jogo de incorporação e rejeição da carreira visual, ganha destaque exatamente essa terceira edição da Casa de Pensão, que foi anunciada como uma edição popular pela Faro e Lino em 1884. E nele nós temos, digamos, duas famílias de ilustrações. Temos uma capa, que é feita pelo Raul Pompeia, e 4 gravuras do Aurélio de Figueiredo, que vão sendo espalhadas pelo livro. E antes de passar para essa edição, que eu vou mostrar para vocês aqui, é preciso falar um pouquinho desse caminho tortuoso das edições de Casa de Pensão. Quem tem um trabalho muito bom sobre isso é a Cleiciara, que aqui é minha doutoranda na FRJ. Ela fez uma pesquisa muito minuciosa para mostrar quanto esse livro foi sendo alterado. Ele começa com folhetins na Folha Nova, e aí há uma coisa muito confusa, porque aparentemente houve 3 edições no próprio ano de 84. Uma primeira, supostamente, pela própria Faro e Lino, uma segunda pela tipografia militar, que foi paga pelo Aloysio, que gerou, inclusive, uma dívida para ele meio grave, e a terceira edição, também pela Faro e Lino, que é chamada de popular e que contém essas ilustrações. Então, a gente vai olhar para essa terceira edição. O grande problema é que as outras 2 anteriores não são encontráveis, porque parece que essa primeira foi publicada em folhetins, depois ela foi interrompida, depois saem alguns fascículos com gravuras do Aurélio, que eu também nunca vi, mas, portanto, a gente pode se concentrar nessa terceira edição. E mesmo para chegar a ela, é um trabalho um pouco complicado, porque, como eu falei com vocês, ela tem uma capa do Pompeia e 4 gravuras do Aurélio. Se vocês forem à Casa de Rui Barbosa, há um exemplar dela em que vocês conseguem ver a capa de Raul Pompeia, lá do canto esquerdo, mas os desenhos de Aurélio, um deles, pelo menos, está rasgado. Na Biblioteca Nacional não tem um exemplar também na íntegra. Há algumas gravuras do Aurélio, mas não tem a capa do Pompeia. No Real Gabinete não tem nenhum registro dessas imagens. E o que nos resta hoje, felizmente, é ter a capa do Raul Pompeia na Casa Rui, mas essas gravuras a gente consegue no exemplar digitalizado da Biblioteca José Iguida Midlin, da Brasiliana, da USP. Bom, essa editora Faro e Lino, na pesquisa que a Cleiciara fez, levantando as fontes primárias, aparentemente era uma livraria, quer dizer, uma editora que tinha uma livraria contemporânea que investia muito em propaganda, era pesado. Assim, por exemplo, eles exibiam na vitrine uma mandioca de 64 quilos, até esculturas de Raul Pompeia e as capas dos seus autores também. E nesse estudo a Cleiciara comprova uma coisa que, embora eu não vá discutir aqui hoje, mas acho que é relevante para esse tema da capa, é que, assim que Casa de Pensão sai, ele é entendido pelo campo literário como uma literatura de crime, pela associação com a questão capristano, que é famosa ali no final do século XIX, e depois, pouco a pouco, ele vai sendo associado a Zola. Então, vai havendo uma transformação da recepção do livro. Bom, a pergunta primeira é por que Raul Pompeia para a capa? Porque, quando a gente pensa no Aurélio de Figueiredo, a escolha é um pouco satisfatória. O Aurélio, para quem não conhece, é irmão do Pedro Américo, dos grandes quadros históricos. Ele é ligado à Academia Imperial de Belas Artes, de onde foi aluno e depois professor. É artista premiado, ganhou viagem para a França, ganhou viagem para a Itália, e também tem uma longa carreira como caricaturista já em 1874. Há pelo menos 2 jornais importantes em que ele atua, que são a Comédia Social e a Semana Ilustrada. E naquela edição em fascículos da Casa de Pensão, supostamente haveria esses desenhos do Aurélio de Figueiredo. Então, de alguma forma, escolher o Aurélio é apostar numa grife, a certeza de que aquilo ali vai emplacar. Em 1884, por outro lado, Raul Pompeia era um nome que começava a despontar muito timidamente ainda no campo literário e artístico. Para a gente recordar que, em termos de data, ele não tinha publicado ainda o Ateneu, que é de 88, e ele lançou, até aquele momento, apenas um livro chamado Uma Tragédia no Amazonas, que é de 1880,
e, claro, tinha feito sucesso em folhetim com As Joias da Coroa, né, que, aproveitando aquele tema que também inspiraria o próprio Arthur e outros num Roubo no Olimpo. Em termos de capa, o Raul Pompeia só voltaria a produzir nos anos 80, no final da década, na capa de Vergastas, do Lúcio de Mendonça, e uma capinha muito singela do Ópera Lírica, do Pedro Rabelo, né? Só que a gente sabe que o Aloysio não jogava para perder, né? Então, quando ele escolhe Raul Pompeia, ele não está escolhendo Raul Pompeia, mas uma outra face dele, que é o Rap, é o pseudônimo com que o Raul Pompeia já assinava suas caricaturas, e, em 84, ele tinha feito já muito sucesso por causa das polêmicas que as caricaturas dele tinham causado em um jornal de São Paulo chamado O Boêmio, e depois em Um Binóculo. São todas caricaturas e charges anticlericais, muitas delas foram atacadas pelos jornais católicos. O Pompeia quase foi reprovado na Faculdade de Direito em função disso, então o nome dele como caricaturista apareceu muito antes do que o nome dele como romancista, né? E acho que é por esse motivo que o Aloysio se aproxima dele. Os dois estreitaram relação, o Aloysio e o Raul, no jornal A Gazetinha, do Arthur Azevedo, e parece que nas paredes da Gazetinha, do Arthur Azevedo, havia várias gravuras originais do Raul Pompeia, que hoje se perderam. Nesse jornal do Aloysio, Gazetinha, já há uma evidência de que o Raul Pompeia era reconhecido como caricaturista. Eu não vou ler tudo para vocês aqui por causa do tempo, mas vocês conseguem ver pelo sistema de busca ali em verde que o nome dele já é reconhecido pela Gazetinha como um grande artista visual, né? Isso em 82, portanto, antes da publicação da Casa de Pensão. Mas a prova mais evidente, talvez, dessa apreciação do Aloysio pelo desenho do Raul surge nesse mesmo ano de 82, quando o Aloysio Azevedo faz uma coisa extraordinária, que é transformar o Raul Pompeia em personagem de um romance seu. No capítulo 14 do Mistério da Tijuca, o romance original, publicado em folhetins da Folha Nova, aparece o Raul Pompeia aqui como personagem, e ele diz que o Raul Pompeia teria feito um desenho, uma caricatura da Gazetinha, e que depois um personagem rouba esse desenho, e aí tem um desdobramento para quem quiser ver no folhetim, né? Bom, então o percurso deles vem mais ou menos do sucesso do Pompeia em O Boêmio, que é reconhecido por esse jornal, depois a transformação do Pompeia em personagem, e até que os dois passam a conviver em O Mequetrefe, né? O Pompeia não desenha o Mequetrefe, mas ele começa a publicar lá os seus poemas em prosa, na mesma época em que o Aloysio continua publicando textos também em O Mequetrefe e não mais desenhos, né? Ou seja, existe um intercâmbio entre eles, a tal ponto, que eu também não vou mostrar aqui em função do tempo, aquele jornal que o Pompeia escreveu em 81, chamado Boêmio, praticamente copia a vinheta de cabeçalho desse jornal O Mequetrefe, né, mostrando que havia um certo intercâmbio intenso entre os dois, né? É justamente nesse jornal O Mequetrefe que nós vemos, em junho de 84, um anúncio do romance Casa de Pensão. Esse desenho, como vocês estão vendo aqui pelo canto direito, é assinado pelo Asmodeu, que é um problema para quem estuda imagem no Brasil, porque a gente sabe que Asmodeu é um pseudônimo que o Aloysio empregou em vários outros textos, mas esse é um nome que é compartilhado em termos de artes visuais por vários artistas. Aparentemente, esse seria o Pereira Neto, né, que, pelo menos segundo o Herman Lima, é alguém que assinava como Asmodeu em vários números desse jornal do Mequetrefe. De qualquer forma, também é um pseudônimo que o Bilac utilizava, embora a gente não tenha registros de Bilac como caricaturista. Então, acho que difícil que isso aqui seja um desenho do próprio Aloysio, porque, como eu disse, isso aqui é de 84, época em que ele já não atuava muito no domínio visual. Nesse anúncio, vocês estão vendo que o livro é apresentado como um romance de costume, que está aqui, exatamente perto da mão do Aloysio, o que justifica, de certa forma, essa profusão de tipos e ações desenhadas, sugerindo um painel social. O limite entre literatura e sociedade é um tanto esboroado na medida em que os personagens se penduram nas letras que compõem o título do livro. De maneira semelhante, o próprio romance aparece lá em cima, aparece nas mãos de uma personagem no canto superior direito, criando uma mise en abîme em que não apenas intensifica o intercâmbio entre as formas social e literária, como também performa o sucesso do volume, consumido e manuseado já no tempo de sua aparição. A figura do autor, aqui temos o Aloysio apontando para a cena, participa e, ao mesmo tempo, se afasta da encenação.
Sentado elegantemente em um penhasco, que é quase um trono, e de pernas cruzadas, Aloísio aponta para a confusão, mantendo-se um tanto fora do jogo representativo, com um dedo em riste da denúncia e da sátira, mas ao mesmo tempo incorporado à bagunça geral. Seu nome, sobrevoando o alto da página junto com as gaivotas, é garantia de sucesso, talvez inspirada pelo Mulato. O efeito caricatural, a predominância de personagens femininas e o excesso de informações visuais prometem um romance animado pelo riso e pela intriga, quase sem nada evocar o gênero da literatura de crime. Aqui, Casa de Pensão, como eu falei, tinha sido associado nesse momento. Eu passo, então, agora para a capa do Raul Pompeia. Aqui vocês veem só uma indicação de que o Pompeia é apontado como capista do livro, e aqui está a capa. Bom, preservando uma interação entre os personagens e as letras do título, a capa de Pompeia difere bastante da gravura de Asmodeu. Muda a classificação do livro, como vocês estão vendo lá em cima, aparece romance brasileiro e não mais romance de costumes. Elimina-se a proposta muralista, eu diria, em favor da concentração em uma personagem única. O título do romance ganha maior destaque na diagramação. O retrato do autor é minimizado, reduzido a um rosto e disposto de costas à imagem central. A principal diferença, no entanto, é a nudez feminina, que é soberana na capa e contrastiva com aquela profusão de mulheres que nós vimos vestidas aqui na capa de Asmodeu. Segundo o Biratã Machado, e claro que qualquer afirmação nesse sentido é complicada, essa seria a primeira capa com um nu feminino na história do livro brasileiro. Ainda que dorsal seria a primeira capa. E o importante é que ela vai se tornar modelo para várias capas de livros naturalistas da década seguinte. Se a gente pensar, por exemplo, na Normalista, com aquela capa escandalosa, tem uma certa inspiração aqui, mas o importante é que essas capas de maior impacto só surgem na década de 1890. Então, aqui a gente tem uma espécie de anúncio relevante. E essa capa tem ainda um outro detalhe relevante, porque ela não só tem esse ineditismo da nudez, mas ela é também a primeira capa brasileira a adotar uma técnica de impressão nova, que é a cianotipia. Não sei se alguém consegue se recordar de alguma outra capa no século XIX que tem esse tom de azul. Eu, por enquanto, só encontrei essa. E essa cianotipia está registrada aqui no jornal A Semana, mostrando que, em função da quantidade de detalhes da obra do Raul Pompeia, foi necessário o desenvolvimento dessa técnica, que, na verdade, é uma técnica de impressão fotográfica, que usa 2 ácidos ao mesmo tempo, que dão essa coloração azul. E o que é curioso é porque vocês estão vendo que existe uma sofisticação imensa num livro de literatura popular, naturalista, e, curiosamente, depois, quando o Ateneu vai ser reeditado com as suas ilustrações, ele é enviado para Paris sob a alegação de que aqui não haveria material suficiente para fazer isso. A gente está aqui 15 anos antes e o livro já está sendo impresso com essa mesma qualidade. Então, voltando à capa do Raul Pompeia, vocês viram que nela sobressai uma dinâmica aérea, eólica, projetada por essa mulher que, embora esteja fincada no chão com um único salto, é capaz de revirar a paisagem ao seu redor. No romance, eu não vou ler aqui as passagens, mas há diversas ocorrências em que a Amélia, a protagonista, é associada também a imagens volantes. Uma peça que é indispensável da sensualidade oitocentista e que também, salvo engano, é a primeira ocorrência na capa brasileira, uma mulher de cabelo solto e escuro, que serve como contraste a esse corpo, cujas curvas ficam mais delineadas pela presença desse cabelo. A delicadeza dos gestos da moça, consumados num par de sapatos altos, é um atributo da sua fatalidade, capaz de, com gestos delicados, emborcar o grande livro a seus pés. Suas pernas se confundem com as nervuras da lombada desse grande livro. Alusiva à frustrada trajetória intelectual que Amâncio pretendia desenvolver no Rio de Janeiro, a brochura agigantada e invertida atesta a potência destrutiva da femme fatale que, despindo-se de um pano leve que a envolvia, tudo magnetiza, inclusive a letra inicial da palavra casa. Ao sobraçar um tipo gráfico, essa letra C, ela reforça sua condição desvirtuante, desalinhando a diagramação do título do livro, incapaz como Amâncio de fugir a enciema. Só escapa, de novo, desse clima geral de atordoamento, a figura do Aloísio, inserida na capa quase como um carimbo. Aqui existe uma mistura de técnica diferente, porque, a rigor, isso é um retrato que não é do Raul Pompeia, mas ele foi redesenhado pelo Pompeia para ser inserido aqui como retrato.
Então, vocês vejam que ele é uma fotografia que tem o nome do Aloysio em cima, emoldurado pelas folhas e pelos insetos que são emprestados da ilustração central. O objetivo desse procedimento, de colocar o Aloysio de costas, não parece ser o de incompatibilizar o romancista com o conteúdo escandaloso da capa. Afinal, ela é inspirada na obra dele. Na verdade, eu suponho que se trate de um requinte propagandístico, né? Não basta a ousadia da capa, é preciso legitimar o produto com o acréscimo da marca, uma espécie de rubrica iconográfica que se conecta na diagonal com o rótulo romance brasileiro. Na base do desenho, vocês veem aqui, existe a assinatura RAP, R-A-P-P, que é o pseudônimo de caricaturista do Raul Pompeia, que se interpõe entre a ilustração principal e o retrato de Aloysio, assumindo-se como mediador ou uma espécie de tradutor intersemiótico entre os domínios visual e verbal. Ao delegar a capa a outro escritor que é dublê de desenhista e nela figurar como um autor grife, Aloysio Azevedo se firma na condição primordial de homem de letras, para quem as artes visuais talvez constituíssem uma página passada. Sem que a gente possa, de fato, assegurar a anterioridade de um em relação ao outro, a capa de Pompeia praticamente reproduz a tipologia dos desenhos de Asmodeu. Observe-se, por exemplo, como o romance de costumes de lá se assemelha graficamente ao romance brasileiro aqui. A maior similitude, talvez, apareça na palavra casa, em tipos cheios e com extremidades florais. A disposição mais retilínea de Asmodeu, por outro lado, cede vez a uma inclinação do vocábulo que, insuflado pela mulher, vai amolecendo conforme o encadeamento. Por exemplo, se vocês olharem a presença da letra A na palavra casa, vocês vão ver que o segundo A é muito mais murcho que o primeiro, né? Bom, de alguma forma, isso é a atmosfera volante geral que aparece ali. Além disso, em relação à capa, o desenho de Asmodeu, vocês viram que a partícula D de casa de pensão é reduzida e, além disso, se elimina o contorno das letras na palavra pensão, achurando-as em diferentes sentidos sob efeito de uma espécie de devaneio geral. Em certa medida, a comparação na capa de Pompeia entre as palavras casa e pensão assinala a mudança de um paradigma que eu diria tipográfico para um paradigma caligráfico. Preliminarmente, ou seja, na palavra casa, o lápis mimetiza formas frequentes na tipografia oitocentista. Por exemplo, com a incorporação das serifas, que a gente vê ali no alto da letra A, e que depois vão ser, na palavra final, praticamente reduzidas a um gesto livre da mão, aferível, por exemplo, na ausência de espora, que é aquela pontinha do P que aparece na palavra pensão. Essa alteração funciona como uma espécie de performance gráfica que sugere o afastamento do universo impresso, erudito e livresco. De alguma forma, há uma certa recuperação do estatuto tipográfico sobre o nome do autor, aqui na cabeça do Aloysio. Claro que é desenhado, mas eu falei, é um estatuto, ou seja, ele imita uma tipografia, como o retorno do negrito, do contorno assombreado e o resgate de alguma regulagem, na medida em que o nome do escritor acompanha o desenho ovalado do seu retrato. Nesse sentido, eu chamo a atenção para, na capa do Raul Pompeia, a inclusão equivocada do artigo A no título, que se torna a casa de pensão. É claro que essas flutuações são muito frequentes no século XIX. Né? Para quem se lembra de Noite na Taverna, tem 1000 possibilidades. Né? Aparece a Noite na Taverna, Noite na Taverna, Noite na Taverna, As Noites na Taverna. Então, tem pelo menos 5 edições com títulos e plural e singular diferenciados. Mas a gente sempre acha que a gralha gráfica é uma coisa menos interessante, sobretudo no caso do Raul Pompeia, que era uma figura muito obcecada por esse tipo de informação. Esse grande A no canto superior direito, ainda que errado, vocês viram que ele serve como um contraponto visual a todos os seus charais, a todos os outros A's que aparecem ali. Ele já é sinuoso, mas ainda é bem contornado, e ele vai se tornando emoliente até a quase desaparição naquele an de pensão. Abraçando o título do livro, esse artigo, que supostamente começa o sintagma Casa de Pensão, é o item mais desalinhado da capa, obrigando que a leitura se inicie sob o signo da desordem. A confusão é tanta que a imagem come um pedaço do P, cuja coda, cuja perninha, acaba se confundindo com a borda do livro, deixando a letra ainda mais imperfeita. Bom, para não continuar aqui no Pompeia apenas, eu vou passar agora para as gravuras do Aurélio de Figueiredo. Eu vou passar primeiro as 4 para vocês aqui de uma vez. São apenas 4 que estão presentes nesse livro. Depois eu vou voltando rapidamente a algumas delas. Bom,
Os desenhos de Aurélio, como vocês estão vendo, são muito mais estáticos do que a capa de Pompeia. Eles são pequenos flagrantes, né, pequenas esquetes. Na verdade, eles são cenas de gênero, né, que, ao contrário do efeito alegórico da ilustração da capa do Pompeia, eles não pretendem compor, obviamente, um todo homogêneo, na medida em que elas foram lançadas inicialmente como estampas autônomas. Nesses desenhos, vocês conseguem perceber que há um predomínio do par, né, em oposição àquela mulher única que nós vimos na capa, e, de alguma forma, se a capa escancarava a nudez, essas ilustrações exibem corpos cobertos, gestos comedidos, entreolhares discretos, e a carga da maledicência só começa a surgir a partir do jogo com as legendas, né? Por exemplo, vocês veem uma imagem como essa, que tem como legenda "Que loucura é essa, neném?", né? Então, aparentemente, há um contraponto entre a seriedade dela e a legenda. Essas imagens, todas sugestivas de encontros fortuitos, pequenas fofocas, abrem verdadeiros alçapões no texto, né, criando aquela ideia quase etimológica da palavra ilustração, né, de que ela interrompe o fluxo da narrativa. Para quem ainda não leu o livro e só está folheando, as legendas sinalizam muitas possibilidades de intriga e de erotismo. Para quem está lendo o livro, a experiência intensifica o suspense na medida em que, pelo menos nas duas primeiras ocorrências, as imagens têm um efeito prospectivo, como eu vou falar muito em breve. Então, é interessante porque essas ilustrações não entram na paginação correta do livro. Elas são acrescentadas como uma coisa extra, porque elas eram estampas autônomas. E aí, na verdade, há um problema muito grave para compreender essas ilustrações. Eu fiz um esquema aqui meio assim, estranho, mas acho que vai dar para entender porque eu estou falando que ela é tão confusa. Peguei o exemplo das 3 primeiras ilustrações para vocês notarem como é que a disposição delas no livro é um tanto alucinada, né? Lá em cima vocês veem as páginas, ou seja, o intervalo de páginas em que as ilustrações aparecem. Primeiro, vocês estão vendo que ela tem um intervalo muito grande, né? A primeira ilustração aparece quase na página 50, elas têm um espaço muito grande entre si, e há um problema grave de disposição, de fato, né? Porque cada uma dessas imagens tem, aqui no canto esquerdo, uma indicação tipográfica da página de onde supostamente teria saído a legenda. Então, por exemplo, ali, aquela primeira ilustração está entre as páginas 48 e 49, e a tipografia indica que ela está na 126. Né? Então, primeiro vejam que é uma disposição dificílima para o leitor, porque ele está no meio do livro, tem que passar 70 páginas para ver o que vem depois. Né? Só que ainda assim está errado, porque, na verdade, aquele trecho aparece só na página 131. Da mesma forma que aqui, está entre 128 e 29, aponta para 131, mas ele só vai para 139. Então, 2 vezes para frente. E no final do livro muda tudo, porque agora é retrospectivo. Você tem uma fala que já passou, ele aponta para um lugar e, na verdade, a passagem está em outro. Né? Existe uma confusão total ali dentro e, obviamente, a gente pode pensar que essa confusão deriva do fato de esse livro, como eu falei, ter sido publicado em fascículos. Então, essa paginação poderia ter sido outra, usar a mesma matriz e colocar ali dentro. Né? De qualquer forma, poderia ter havido um cuidado um pouco maior nessa disposição. Né? E aí a gente poderia cogitar quanto no século XIX essa inclusão da ilustração na paginação correta do livro e a colocação dela como um acréscimo, como isso gera efeitos diferentes de recepção que são muito importantes para o leitor, que é muito apegado à ilustração. Né? Então, eu vou colocar agora aqui as 3 lado a lado para fazer uns rápidos comentários aqui. Eu vou excluir... eu não coloquei a 4ª ilustração ali, porque a 4ª ele promete que tem uma legenda que não aparece no livro. É uma fala que não tem no romance do Aloysio. Então, você ia falar alguma coisa, Haroldo? Eu ia perguntar se na abertura de caderno isso? Não. Na abertura de caderno não. Ela é totalmente incluída, inclusive com o mesmo papel, que é uma coisa estranha, né? Porque em geral você coloca papel diferente no 19, né? É o mesmo papel, mas não é abertura de caderno. Tá? Nessa ilustração 1, eu vou falar 1, 2, 3 na sequência que está aqui, que está desenhando a troca de olhares entre Amâncio, Amélia e Madame Brizard, para quem lembra do livro, surge no momento em que o Amâncio encontra o Paiva e busca e banca, né, uma espécie de banquete caríssimo no Hotel dos Príncipes. Em certa medida, essa imagem é inserida num contexto que sinaliza que desse contato mundano e boêmio sairá o contato do Amâncio com as mulheres da corte, o que de fato ocorrerá, como a gente sabe, já que o rapaz reconhecerá as 2 senhoras que depois são retratadas na casa do coqueiro. A segunda ilustração remete ao capítulo 9, mas ela só é inserida no capítulo 8. E ela surge na passagem em que, como o narrador diz, começam as aventuras de Amâncio, e nessa ocasião em que Amélia e a Madame Brizard começam a brincar com a sensualidade dele.
é nesse trecho que as duas desfazem a sua mala. Então, vocês estão vendo que a cena primeira é encaixada no momento em que ela é depois trabalhada no capítulo seguinte, ou seja, há um deslocamento total da cena em relação ao desenho. Portanto, a imagem antecipa uma fala de Campos ao condenar a sua mulher após uma valsa sensual com Amâncio. Então, essa fala que está aqui, que ele diz que loucura é essa, neném, ela aparece na página 12 do livro e é a única vez em que a gente tem acesso ao apelido da personagem. Então, possivelmente, o leitor não precisa recuperar essa informação, porque a graça ali é criar o choque entre essa imagem e a sua legenda. Então, ao dificultar a identificação dos personagens e inseri-los em meio a uma passagem em que se realça a lubricidade do Amâncio, o livro indicia uma traição cometida pelo rapaz, capaz de desvirtuar uma moça de família, como ele próprio diz, né? Então, não é propriamente o que acontece nesse momento, mas vai acontecer em momentos subsequentes. Uma estratégia semelhante a gente encontra na capa do Raul Pompeia. Quando se posiciona a moça de costas e o Raul Pompeia não permite que nós vejamos o seu rosto, ele faz com que o leitor não possa diretamente identificá-la com a Amélia, né? Ela pode ser, pouco a pouco, conduzida ou confundida com a extensa galeria de personagens femininas que o livro vai mobilizando. Nessas 3 imagens, atrás do personagem à esquerda, sempre do personagem à esquerda, há um cortinado, uma cortina, que é uma marcação teatralizada, é claro, mas que também abafa as frases e os gemidos, sublinhando a propensão geral ao cochicho e ao mexerico. As ilustrações 1 e 3, que são encenadas na casa de pensão, têm inclusive o mesmo teto. Não sei se dá para ver bem aqui nessa imagem, mas de perto dá para ver bem. O que indica que os personagens estão sempre dispostos num canto, numa zona do entrevisto e do interdito. Mesmo no desenho 2, que é aquele em que flagramos o Campos e a Hortência, a disposição perpendicular dos corpos sinaliza que o casal também ocupa um canto do cômodo. Na imagem 1, só para perceber como a imagem vai criando novos sentidos para o texto, vocês vejam que a disposição do baú aberto fica exatamente na altura do quadril de Amélia, criando um jogo erótico como se o corpo dela, que é branco e virginal ali, se abrisse ao rapaz. A coloração branca, portanto, reforça isso, e mediando o contato entre os dois, nós temos o corpo escuro, inclinado e robusto da Madame Brizard, que delineia uma posição claramente erótica, como a convidar os dois a uma prática que ela, tantas vezes casada, domina com maestria. Ao conviteira, de alguma forma, ela arruma o baú que a enteada acaba de abrir. Na ilustração 2, a gente vai ver outras possibilidades de erotismo, mas vocês veem claramente, por exemplo, um contorno muito próximo à vagina da roupa da personagem. Existe uma atmosfera do V do corpo dela que cria quase um paralelo com o V das pernas, portanto, existe uma ênfase muito clara em uma zona erógena. Então vejam que é uma cena que pouco ou nada rememora da sequência narrativa, que é uma cena de dança, uma cena de valsa, para quem se recorda do livro. Então, para finalizar e não passar dos 23 minutos... enquanto o campo literário ora classificava esse romance como literatura de crime, ora como naturalista, as ilustrações parecem se inclinar a essa segunda opção, ressaltando quase sempre essa propensão libidinosa. Elas são realistas no traço, buscam de alguma forma efeitos escamodeados pela camada verbal, fazendo com que o leitor deslize pelo livro à procura daquilo que elas prometem. Elas não são inverídicas, apresentam personagens, falas e páginas localizáveis na brochura, mas recortam as cenas, deslocam os eventos de forma a sugerir um enredo bem mais picante e engraçado do que de fato ele é. Então a gente pode dizer que, em certo grau, acaba surgindo uma narrativa visual paralela à verbal, permitindo ao consumidor acessar ilustrações, retrocedendo ou não, avançando ou não no texto. Ao escolher 2 artistas diferentes como ilustradores, o Aloysio agrega valor ao seu livro na medida em que ele partilha a centralidade dessa autoria com outros nomes que multiplicam os sentidos do seu texto, o que incrementa as chances de sucesso, inclusive. Ainda mais se a gente considerar que não se trata de um livro ilustrado, mas de um livro com ilustração. Na Farilino, nessa edição popular, Casa de Pensão tem como subtítulo Tipos e Fatos. Mas as ilustrações, embora centradas em tipos, como vocês estão vendo, perdem a vocação coletiva da propaganda e mesmo que a gente viu lá em Asmodeu. O desejado painel social naturalista encontra auxílio em estratégias da literatura popular, conjugando a suposta missão literária com o mercado. A edição se apresenta popular, que a gente sabe, né, como Alessandra Elfar, que em geral são livros muito ligados à ilustração, baratos e simples, mas, apesar desse rótulo de popular,
Como eu falei com vocês, ele traz uma inovação técnica, que é a cenotipia, que é caríssima para o século XIX. Tem a presença do Aurélio Figueiredo, que é um artista da Academia Imperial, portanto, vejam que esse quesito popular é ambíguo, mas, ao mesmo tempo, você tem essa legendagem jocosa, a exploração do duplo sentido, da maledicência, o apelo à nudez, o registro fotográfico do autor na capa, o que atesta uma vocação claramente popular no âmbito editorial do século XIX. Até que ponto esse jogo proveio da decisão do editor ou do Luiz Azevedo é impossível mensurar, mas, considerando as habilidades propagandísticas do maranhense, talvez não tenha sido difícil apostar em quem articulou esse baralho todo. Obrigado. Aqui tem as... Bom dia, meu nome é Marina. Primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade, né, desse evento, o convite do professor para participar. Eu vou fazer uma comparação entre o livro de uma sogra e os manuais de aconselhamento sexual e matrimonial do século XIX. Não trouxe, infelizmente não trouxe slides, vou fazer a leitura. Livro de uma sogra, de Aloysio Azevedo, Manual de Aconselhamento Sexual e Matrimonial do século XIX. Embora festejado como um grande escritor brasileiro, Aloysio Azevedo foi autor de obras mal compreendidas e rejeitadas, até mesmo pelo círculo mais próximo de apoiadores. Foi o que o professor colocou ali, os apoiadores, Parda Malé, o irmão Arthur, né? E Valente Magalhães. Este foi o caso do livro de uma sogra, último autor do romance publicado em 1895. Embora se figurasse na produção dita séria do autor, o romance foi recebido com indiferença pela elite letrada e, por essa razão, negligenciado pela historiografia canônica. Os homens de letras tinham dificuldade em classificá-lo, chegando a sugerir que ele marcava o abandono do naturalismo e o declínio da arte do escritor. Assim, o estatuto de obra menor foi ou incompreensível associado ao romance, desde o seu aparecimento, persiste no século XX, quando Lúcia Miguel Pereira o define como um dos livros mais falsos que se tem escrito, ou quando Alfredo Bose o destaca como exemplo dos desvios melodramáticos ou distorções psicológicas grosseiras de que foi capaz a prosa naturalista no Brasil. Lúcia Miguel Pereira ainda traduz bem a sensação dos letrados contemporâneos e da crítica posterior quando descreve como uma obra ilegível. Neste estudo, propomos redimensionar o livro de uma sogra como uma literatura erótica, popular e cômica, inserida no mercado de bens culturais. Como homem, o livro foi consagrado pelo público e altamente legível. Seu aparecimento, em setembro de 1895, causou verdadeiro barulho, provocando controvérsias, discussões e comentários nos jornais, nos bondes, nos cafés, nos corredores do parlamento, nas alcovas, em toda parte. Com linguagem franca, sem ser obscena, a obra abordava questões cadentes que vinham sendo debatidas na imprensa desde 1880. O casamento, a noite de núpcias, o sexo, o adultério, a gravidez, o parto, a contracepção e o divórcio, que estava em debate no parlamento daquele ano. Escrito por uma senhora culta e experiente, a personagem Olímpia, o livro oferecia uma perspectiva audaciosa e ultrajante de assuntos que interessavam muitas pessoas. Olímpia, a narradora, é uma viúva que conheceu o tédio sexual e amargou o fracasso do matrimônio. Ao escrever o livro, seu intuito é mostrar à filha e ao genro como evitar esse flagelo, manter viva a chama do prazer e salvar o casamento. O tom é herético, carnavalesco, grotesco e cômico. Munido de conselhos voltados à conservação do amor sexual, o livro podia ser lido como uma paródia dos manuais de aconselhamento sexual e matrimonial. Uma faixa nova e popular do mercado livreiro do final do século,
juntamente com os romances de sensação e os livros para homens. Assim como esses manuais práticos, especificamente voltados a tornar o leitor mais potente na vida amorosa e sexual, o livro de Aloysio continha uma filosofia sobre o amor conjugal e os meios práticos de obter a duração. Nessa área, o grande inovador foi Pedro Quaresma, que publicou O Diário das Flores, Folhas e Frutos, ou Manual dos Namorados, de Dom Juan Botafogo, pseudônimo de Figueiredo Pimentel. O livro ensinava como expressar desejo de forma cifrada e trazia vários modelos de cartas de amor. Numa reedição de 1894, a Livraria do Povo destacou suas qualidades: telégrafo amatório, por meio do qual podem os namorados se corresponder sem pronunciar uma só palavra, nem mesmo ser compreendido pelas pessoas estranhas ao namoro, os pais, os pobres pais. Quaresma vendia outros títulos voltados ao público, como Tesouro dos Amantes, nova edição de cartas para ambos os sexos, e Conselho dos Amantes, nova e velha coleção de cartas amorosas. Numa perspectiva mais burguesa e circunspecta, Júlia Lopes de Almeida publicou o Livro das Noivas, com dicas sobre o dia do casório, a maternidade, o manejo do lar e até como lidar com as sogras. Aos olhos do público, pelo título, estilo e substância, o livro de uma sogra se parecia com essas publicações. Bom, nesse sentido, eu gostaria de destacar a semelhança, né, entre o livro de uma sogra com o livro O que os Noivos Não Devem Ignorar, de Alfredo Galis. Filosofia Prática do Amor entre os Dois Sexos, o Barão de Alfa, pseudônimo do escritor Galis, que cria uma narrativa ficcional para mostrar como o homem devia se comportar na noite de núpcias para tornar o primeiro sexo de uma mulher uma experiência inesquecível. Nesse livro, há vários pontos em comuns com o livro de uma sogra. Primeiro, ele começa falando sobre a vida privada, o compartilhamento de odores, de cheiros, sugerindo que os casais deveriam evitar certos compartilhamentos, evitar dormirem juntos, Eles só deviam se unir para o coito. E depois do coito tinha que se separar, para não ter o compartilhamento de gases, de tanto flatulência, como pela boca também. Arroto, eu não queria falar. Mau hálito, isso. Evitar os cuidados íntimos, a higiene, um do lado próximo um do outro, porque isso aparece no livro de uma sogra e também nesse manual, que isso afasta, tira o encanto do casal, Que no namoro estava lá todo idealizado, Só via quando já estava arrumadinho, cheirosinho, então tinha que se manter essa ilusão, E, além disso, também fala para evitar durante a menstruação, durante o parto, a gravidez e o parto, Também fala das vestimentas, fala o tempo todo do marido que fica de cirola e chinelo, que não é um traje muito atrativo, O perfume e a noite de núpcias. Aí ele vai falar sobre a questão do prazer feminino, que tem que ser estimulado. No livro de uma sogra, ela focaliza muito nisso, Ela fala que desde a sua primeira noite de núpcias, ela não teve prazer com o Virgílio, apesar dela não ser inocente, ela sabia o que ela ia encontrar na noite de núpcias, ela já tinha um certo convívio, uma intimidade com eles, com ele, aliás, desculpe, mas mesmo assim foi trágica. E nesse manual, Alfredo Galis usa 2 exemplos de noite de núpcias, uma bem sucedida e a outra não, para ilustrar os seus conceitos.
são 2 contos. O primeiro é sobre a vida de Lídia e Luiz. Luiz é um bruto, um banal, que só pensa no seu próprio prazer e vê a Lídia como uma mera reprodutora, né? Ela reclama que ela nem conseguia ver o órgão sexual do marido, porque ele era tão conservador que ele conseguia esconder. Ele conseguia ter relações com ela por debaixo do lençol, né? Ela disse que ela não via, ela nunca viu o órgão sexual dele e ele não tinha... O que incomoda muito ela, que ela fala que nem a ver, né, vestida com os trajes nupciais, ele também não quis. E ela relata que eles tiveram 80 coitos, né, e nenhum desses ela teve prazer. Ela teve 5 filhos. Ela contou. Ela contou, porque você percebe assim que para ela fala o tempo todo que foi dolorido, que ela não teve lubrificação. Eu acho que eu estou muito contida para falar sobre esse tema, né? Esse é um tema virtualismo. E então, e ela vai contando isso tudo para outra personagem do outro conto, que é, né, ilustrativo também nesse manual, que é a sua amiga Laura, que ao contrário dela, já teve uma vida... A vida conjugal dela é muito variada, alegre, né? Ela casou com um pândego. De princípio, os pais não aceitaram, né, ela casar com ele, porque ele tinha má fama de ter várias mulheres. Enfim, ela estava ali... E parece que isso a deixava com mais vontade de casar com ele, né? E ele era totalmente diferente do Luiz. Tem um fato que eu esqueci de falar. A Lídia acaba tendo um amante, e desde o início do manual, ele já o Alfredo Galli já fala que a mulher que não é satisfeita no casamento vai procurar um amante. Então você vai lendo aquele conto ali esperando, quando que esse amante vai aparecer? Que ele já está apontado no início do manual. Que a mulher que não tem satisfação tem um amante. Então, em algum momento esse amante aí vai aparecer, né? Ele aparece, e ela foge com ele. Larga os filhos, que ela diz que aqueles filhos não nasceram do prazer, né? Então ela não tem uma maternidade, esse instinto maternal muito forte. Até me lembro o final tudo ali está subjugado ao prazer sexual. E a maternidade está ficando em segundo plano, como acontece também no livro de uma sogra, né? Que a Olímpia descreve, né, o parto e o filho como um livramento. Quando o filho nasce, né, e a mulher volta ao normal, vamos dizer assim. Enfim, aí eu queria terminar, no final do manual, ele, depois desses 2 exemplos, né, ele faz uma conclusão dos conselhos. Eu gostaria de ler alguns. Todo homem de bom gosto, delicadeza espiritual, que não queira fazer no matrimônio da mancebia, ao all close, ignóbil das necessidades genésicas, deve evitar o mais possível que a mulher o contemple em chinelos e ceroulas. Traje este, não cerimonioso, e que é o último ridículo do figurino da vestimenta menor do sexo forte. Conservar-se longe das vistas da mulher nos momentos solenes em que lava os pés, corta as unhas e apara os calos. Dos cuidados, né, higiênicos. São coisas estas que todos nós fazemos, mas nos obrigam a umas posições ultra caricatas e incompatíveis com a maquilagem do ideal que deve sempre revestir a face da vida íntima. Separação dos leitos, também aparece no livro de uma sogra, e especial cuidado em que as explosões gasosas
inerente a todos os mamíferos dotados de estômago e de intestino grosso, não vão ferir com as suas notas irritantes, discordantes e mal cheirantes a sensibilidade do tipo no feminino e também do olfato, né? Absoluta abstinência da cópula durante o período sexual, considerar a mulher como um ente nascido para um amor, que tem como nós tanto direito ao gozo, e não como uma simples máquina de carne destinada pela natureza para a satisfação dos nossos instintos fecundantes e procriadores. Que às portas, adentro da alcova conjugal, todas as convenções e princípios devem ser postas de ceder lugar ao puro culto de Vênus, sem restrição de espécie alguma. Que o maior inimigo do homossexual é o egoísmo, não devendo o homem pensar somente em gozar muito, mas especial em cuidar que a mulher também goze. Muitíssimo, ainda tem muitíssimo aqui. Deve ser bastante sagaz para não se tomar posse da mulher sem que ela esteja precisamente aquecida a temperatura em que dessa posse resulta o prazer mútuo. Sermos asseados e cuidadosos com o nosso corpo, a fim da mulher não ter por nós qualquer repugnância embaraçosa para a livre expressividade dos devaneios voluptuosos. E por último, ainda tem quanto tempo? Considerar os deveres conjugais, isso aqui é muito bom, como um idealístico e sublime prazer da vida, e não como uma obrigação banal igual ao pagamento. Então se observa nesses dois, tanto no livro de uma sogra como nesse manual, um tratamento um pouco irônico, né? Uma comédia com os preceitos da vida privada. Para concluir, tem aqui umas considerações finais. Buscamos compreender o livro de uma sogra, de Luísa Azevedo, como um produto cultural bem-sucedido, que esgotou edições e agradou milhares de leitores. Foi lido e debatido em espaços públicos e privados, marcou posição no mercado editorial e se destacou na pauta cultural do país, de 1895 até a virada do século. Como explicar essa comunicabilidade com o público? As respostas estão nas pregações dos homens de letras, que reconheciam o talento do autor, mas lastimavam o assunto escabroso do livro, acusado de inverossímil, contraditório, perigoso, imoral e cômico. Ele chegou a ser proibido, né, para a leitura de algumas mulheres, o livro de uma sogra, porque teve até um artigo que a gente viu nos jornais, que o pai dizia que só poderia ler o livro com os olhos fechados, né? Uma jovem não poderia ler o livro, né? Enfim, senão ela ia se transformar numa Laura. Julgamentos que rebaixavam os olhos da elite letrada, né? Esses julgamentos perigoso, imoral e cômico. Foram esses mesmos predicados que tornaram o livro popular no primeiro momento de circulação, que estimularam a leitura dele, né? Ele compartilhava espaços e significações com os manuais práticos que enchiam as livrarias do período. Veiculava informações sobre o sexo no casamento, chegando a defender o amor livre e a traição conjugal como formas legítimas de buscar satisfação. Era tudo feito em nome da moralidade e de preceitos bíblicos, da manutenção das hierarquias tradicionais, do decoro e do casamento burguês. A intenção dos dois, tanto do livro de uma sogra como do manual, é manter a chama do amor sexual para que o casamento não acabe num tédio, né? Era absurdo, ultrajante, satírico, apimentado, divertido e informativo.
Como homem, independente das pretensões de Aloysio e das opiniões dos homens de letras, o livro de uma sogra é bem sucedido como um best-seller erótico da literatura brasileira da Belle Époque. O sexo libertador, narrado por uma mulher, foi a razão do seu sucesso e da marginalização e esquecimento posteriores. Vamos fazer um debate? Continua aqui? Eu vou para lá e venho. Acho que agora nós precisamos mudar mais. Eu venho para cá. Deixa eu passar. Liberar a casa do vai começando. Pronto, deixa eu para cá. Pessoal, perguntas, dúvidas, discordâncias. Queremos discordâncias, né? Usei. Está querendo. Não, primeiro, obrigado a vocês três. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado aí pelas apresentações. Eu acho que a gente começou muito bem amanhã. E eu acho que eu teria perguntas para os três, mas então eu vou tentar fazer perguntas muito sintéticas para os três. Para o Léo, como o Pardal Mallet e Aloysio são homens de esquerda no Brasil nesse período, mas a gente tem uma certa fragilidade dos movimentos socialistas aqui. Como que eles conseguem... não sei se você já chegou lá, mas como eles se posicionam sobre isso e se você percebe diferenças entre as posições políticas dele, tanto pensando no cenário brasileiro, mas como pensando se é que é possível num cenário mais globalizado, assim, digamos assim, mais das ideias políticas mesmo, sabe? Fora do lugar aqui. Para o Gilberto, achei sensacional essa análise do editorial, né, do Aloysio e do projeto, né? Enfim, o que você e a Cleiciara estão fazendo, eu acho muito bacana, porque o sentido da leitura que o Aloysio dá, seja com a publicidade, seja com as outras coisas, também está nesses livros, e isso costuma se perder em autores que são reeditados, né? Eu acho que não é só o caso deles. E como isso aparece na crítica, a crítica comenta as gravuras, como é que isso chega a acontecer? Essa é uma dúvida, se você puder aprofundar um pouco sobre isso também. E para a Marina, eu sempre fico na dúvida se a Júlia e o Aloysio escreveram um contra o outro sem um ver o que o outro estava fazendo. Né? Porque é muito próxima a edição dos dois livros, né? O livro da sogra e o livro da noiva, né? Assim, para a gente mudar um pouco o título, só para a gente pensar, que são personagens centrais nessa discussão. Tem uma certa cronologia dos dois que dá para a gente pensar isso, e na leitura dos dois também. A Júlia pode ter lido o livro de uma sogra, o Aloysio não pode ter lido a versão editada do livro das noivas, mas a Júlia talvez escrevesse sobre as noivas nos periódicos. Eu não sei se você chegou a tratar disso, mas é uma dúvida também. E é isso, gente. São questões que me vieram assim das apresentações de vocês. Obrigado. Bom, Haroldo, eu não sei responder essa pergunta. Assim, a gente sabe que, não sei, os dois são de esquerda, digamos assim, mas o Pardal é muito mais combativo, né, do que a Aloysio. A Aloysio era um cara que
aparentemente não se metia em confusão, ele não está fazendo debate nos jornais, por exemplo. A gente fala que é um escritor naturalista, os autores jornalistas, né, desse período, esse é um perfil muito claro em Bilac, Coelho Neto, Paramalé, mas não o Aloysio, né? Mais o Arthur, que está nos jornais. Então, assim, quem está fazendo a briga na rua é o Pardal, né? É que ele foi preso, né? E ele tem essa reflexão sobre... Ele é o único que reivindica essa visão do socialismo. E eu confesso a você que é uma coisa que eu não aprofundei ainda, que eu pensei, até comprei alguns livros para entender o que ele está falando, né? Mas ele parece ter uma visão mais progressista até do que a Aloysio, não sei, porque ele tá, por exemplo, ele tem uns artigos dele em que ele vê a escravidão dentro do contexto do capitalismo internacional, entendeu? Então, assim, a luta contra a escravidão é a luta contra o capitalismo, né? Ele tem essa visão, né? Mas eu não sei o que ele está realmente pensando quando ele fala em socialismo, entende? Uma coisa para a gente investigar o que ele está falando. Mas ele passou a vida inteira na briga, né? Ele é um cara que não temia e ele colocou até a vida em risco, né? Porque ele foi preso em 92, eu acho, 91, 92, naquela luta contra o Floriano Peixoto, né? Ele é exilado para o Pará. Lá ele fica 3, 4 meses lá no fim de mundo, lá no Pará, e volta doente, né? E logo ele desenvolve tuberculose, mas ele leva uma surra também, assim que ele volta, uma surra dos florianistas, né, os bolsonaristas da época, e isso piora a situação dele. Então, eu acho que ele é mais combativo, está mais na rua, na briga, do que o Aloysio, mas é uma coisa para a gente investigar mais no futuro, né? Obrigado pela pergunta. Puxa aqui ou não precisa? Precisa para o pessoal que está... Bom, Haroldo, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão que me assola também muito, assim, nesse trabalho com ilustração. E o que eu percebo é que, na verdade, as fontes do século XIX quase sempre encaram a ilustração como uma espécie de adendo, né? Ela é uma espécie de... nem de contraponto, ela, em geral, não é uma coisa integrada à obra, né? Em geral, ela é apontada como uma espécie de valor acrescentado, como uma dose extra de conteúdo, né? Então, sobretudo que a imprensa tem, no caso de Casa de Pensão e em outros ilustrados também que eu estudo, basicamente é um comentário sobre a capa, mas as ilustrações internas quase sempre são comentadas em relação à literatura infanto-juvenil com perfil edificante. Então, isso aparece ali, a ilustração, como uma espécie de reforço da mensagem moralizadora. E aí é uma coisa espantosa, de fato, porque, por isso que eu estudo também o Raul Pompeia, ele foi um dos primeiros a estudar e a comentar a ilustração como parte integrante da obra, né? Então, por exemplo, mesmo no caso do Ateneu, que assim, é um conjunto de 43 ilustrações aprimoradíssimas, vai para a França, e isso, quando volta, elas são exibidas na vitrine de uma livraria, na Rua do Ouvidor, mas elas não são, digamos, entendidas como integrante da obra. Alguém que passou 6 anos depois ilustrando aquele livro, depois da segunda publicação, ela não é entendida como alguma coisa que participa do todo significativo, né? Eu acho que essa virada de compreensão vai surgir no Brasil basicamente a partir da popularização do Monteiro Lobato e um pouquinho pela presença do Francisco Alves ali na primeira metade do século XX, mas acho que no XIX, em geral, é ainda no âmbito da propaganda. Legal. Bom, também agradeço bastante pela pergunta. Também confesso que eu não me aprofundei ainda nesse ponto da comparação do livro da Júlia com o livro de uma sogra. E o livro da Júlia, ela está desde da tese, né? Aparece na minha tese, e eu estou precisando, desde lá, fazer essa leitura, né, conjunta. Eu acredito que a Júlia Lopes de Almeida ela tenha lido o livro de uma sogra, que tem uma diferença de 1 ano, né? O livro de uma sogra é de 1895, e o livro das noivas, né, é de 1896. Então, acredito que a Júlia tenha lido, sim. E esse assunto de casamento, sexo, maternidade, né, divórcio, ele estava em pauta nesse final do século XVIII, XIX, né? Então, acredito que eles são 2 autores que têm visões diferentes. A Júlia é mais conservadora e o Aloysio não. E a partir de agora eu vou pegar a Júlia. Chega de prorrogar. Tem uma coisa engraçada, a presença da sogra no manual da Júlia. Tem muitos capítulos sobre sogra. Tem uma capítulo carta sobre da sogra. Tem.
Isso aí é uma falha que eu estou desde lá Acho que empurrando. também que você uma paródia formal do estilo do manual. Né? Você apresenta uma tese, uma historinha, uma tese, tem uma coisa parecida. Tem um capítulo da Júlia que é Como Ser Pobre. Romantizada por Só que aí tem em Portugal Cartas para uma Noiva, né? Que antecede, né? Da Maria Amália Paz de Carvalho. Que ano? Eu nunca sei direito, né? Quando eu estava vendo o trabalho da Marina, que eu tenho Cartas para uma Noiva, né? Não. E é curioso pensar que naquele dossiê, né, do Aloysio tem correspondência entre o Aloysio e a Júlia Lopes, né? Lá que eles se escreviam. E é uma crônica da Júlia Lopes que inspira a peça O Dote do Arthur. Né? E ele fala diretamente, assim, que ele leu a crônica e ele pede autorização dela para usar a crônica como mote da peça do Teatro do Dote. Então a família ali eles se conversavam, né? Tinha uma proximidade. Agora qual, né? O nível dessa proximidade já... Eles eram amigos da Júlia, né? E tem a famosa carta para o Bilac, né, dizendo que ele tinha para a namorada dele não publicar, né, os poemas, porque a Júlia Lopes sofre um assédio insuportável. Então, assim, essa carta é usada pelas feministas para mostrar que o Bilac é conservador, né? Na verdade, ele está tentando proteger, né? E ele não está contra a Júlia, ele é amigo da Júlia. E ele também está chocado com o tratamento que dispensou a Júlia, porque ela se atreve a escrever. Então, tem que contextualizar, porque esses caras são as cabeças abertas do período, entendeu? Se a gente vai dizer que eles são conservadores, a gente vai ficar sem ninguém. Alguma pergunta? Cadê o microfone? Olá, bom dia. Eu trabalho a Luísa Azevedo também, sou do PPGH da UERJ, estou terminando o doutorado, falo sobre as visões do Rio de Janeiro por meio da Luísa Azevedo. Trabalho casa de pensão, trabalhei no mestrado só casa de pensão, depois, agora casa de pensão, o Mulato e o Cortiço. Mas a minha pergunta, na verdade, é para você, que eu, infelizmente, não consegui ver a sua apresentação, mas vi a pergunta do amigo aqui. Eu trabalho um pouco esse lado político do Aloysio Azevedo, e uma vez uma professora me perguntou, né, qual a diferença entre Aloysio e, sei lá, Silva Jardim? Por que um por que ele é republicano e não socialista, né? Porque, para mim, ele é republicano, para mim está claro isso. E eu... Não é bem... É meio que uma pergunta, mas, assim, um pouco um comentário também, né? Porque eu acho que... Eu não sei se eu classificaria o Aloysio Azevedo tão próximo do socialismo, assim. Eu acho que ele realmente está totalmente para o lado do republicanismo. E eu achei interessante você entendê-lo como não tão combativo, né? Não sei se é porque você está fazendo uma comparação, e eu não conheço tanto Pardal, mas, especialmente no Maranhão, eu acho ele bem combativo nos jornais, né? Principalmente pensando ali o Pensador, as crônicas dele. Ele vai ali na ferida, principalmente quando ele está falando sobre a questão da escravidão, o anticlericismo. Então, gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso e saber o que você acha, até porque você está fazendo essas comparações que eu não conheço e eu achei bem interessante. Como é seu nome mesmo? Jéssica, perdão, não falei. Você tem razão, Jéssica. Assim, aquela coisa, né? Eu estava falando com o Clicera sobre isso essa semana, ontem. Que o Aloysio Azevedo, quando ele está no Maranhão, ele é um jovem, né? E assim, o Mulato realmente é um livro de combate, né? E assim, todo o contexto do aparecimento do Mulato, a Clecera vai detalhar isso no doutorado dela. O próprio aparecimento e a campanha publicitária que eles fazem para o lançamento do livro no Maranhão, ela está toda vinculada a questões locais de combater a igreja, né? De combater a escravidão, né? Então, assim, é um livro chocante. Eu encontrei uma referência, eu não encontrei para te dar para Clecera aqui, falar assim, acabou de sair um romance chamado O Mulato. Olha que título escandaloso. Então, você veja, esse é um título escandaloso para aquela época, né? Então, assim, O Mulato é um livro de combate. A primeira edição do Mulato, no Maranhão, é um livro anticlerical, terrivelmente anticlerical, né? A briga com a igreja está ali na cara.
é um livro chocante que faz com que ele saia do Maranhão, né? Ele vem para o Rio de Janeiro meio fugido, né? E eu estava até vendo que até Arthur também sai meio mal visto, né, do Maranhão, porque ele era um cara, um boêmio quando ele era garoto, né? Ele falava mal dos líderes da cidade, né? E foi demitido dos empregos, então ele vem para o Rio para fugir também, para sair dali. Mas aquela coisa, a trajetória do autor, né, Pedro? A trajetória do autor. Ele começa a carreira dele combatendo. Então, O Mulato é um livro muito importante. E é uma pena que a historiografia brasileira não tenha perdido isso de vista e transformou esse romance também num romance ruim, híbrido, né, equivocado, quando é um romance tão importante e tão combativo para ele. Mas aí ele vem para o Rio, né, e fica e não volta mais, né? Depois que ele ganha dinheiro com o Mulato, né, ele vem e paga a passagem dele, né? Porque ele pegou dinheiro emprestado para voltar para o Maranhão quando o pai morre. Aí ele faz Mulato, ganha dinheiro e volta para o Rio de Janeiro meio consagrado, né, com aquele romance. Mas ele vai se aburguesando, né? Ele vai se aburguesando. E assim, a impressão que tem, ele não é um cara de ele não está fazendo o debate nos jornais, ao contrário do Arthur, do Pardal, do Coelho Neto, do Bilac. Então, tem comentários do Coelho Neto que ele fala, Arthur, o Aloysio é um cara melancólico, um cara meio deprê, né? Eu diria hoje assim, deprê. Então, o que você lê dele, ele é sempre reclamando, está sempre reclamando das coisas. Mas, então, assim, ele não está fazendo debate, ele não aparece, é a minha apreensão, né? Ele não aparece nos debates. Por isso que eu falo que é o Arthur que está fazendo o debate, pelo naturalismo, entendeu? A Luiz não. A Luiz está lá. Não sei o que ele está pensando. Então, mas é claro que, nesse contexto, ele é um cara progressista, ateu, né? Está falando isso. Esse ateísmo é uma coisa que a gente tem que destacar muito, porque não é pouca coisa naquela época, né? Outro dia, um historiador falando isso, eu perdi que o nome dele qual é, que ele fala que a República no Brasil é a única revolução brasileira que coloca ateus no poder. Entendeu? Eu digo, olha aí, quer dizer, então, entendeu? Tem ateus aqui que estão assumindo o poder no Brasil. E aí você consegue redimensionar essa república como um período mais libertário, mais transformador do que a gente aprende também na escola e nos livros de história do Brasil, né? A república é vista como um não acontecimento no Brasil, né? E a nossa pesquisa, se você insere o naturalismo nesse contexto, a república, na verdade, é uma modernidade que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que os historiadores já estão falando disso, né? Eu ouvi outro dia falando o Edmilson lá da UF falando em modernidade desordenada. Tá bom, porque existe modernidade ordenada? Onde? Na Europa, né? Que lá a modernidade é ordenada, a nossa é desordenada. Todas são desordenadas, né? Então, Jéssica, no contexto dos intelectuais desse período, o Aloysio não é o mais combativo, entendeu? Por comparação. Mas a gente chega a ele porque ele alcançou esse lugar de proeminência, né? Então ele virou o corifeu, virou o líder, o chefe da escola. Mas esse é um lugar... Ele começa assim, mas ele ele não vê depois. Aí a segunda edição do Mulato, ele desiludido, ele se desilude. A segunda edição do Mulato, pela Garnier, em 89, já é um outro romance. É um romance mais domesticado, em que a questão anticlerical foi atenuada. A gente está falando disso ontem, né? Quer dizer, ele é um outro momento de carreira dele, né? Ele já é um homem, ele já é o escritor da Garnier, em 89. Está mais velho, entendeu? E é aquela coisa, ele reclamou a vida toda. E aí o que a gente lê, né, são as reclamações dele. Eu não tenho dinheiro. Ele entrou para diplomacia, na carta ele falou, vou poder ter dinheiro para comprar os meus melões. Mas ele ganhou dinheiro a vida toda com a literatura. Dava. Olha só, ele emplacou best-seller em todos os livros. Em todos os livros dele venderam bem. Entendeu? E alguns livros que a gente ignora, livros de uma sogra. Eu confesso, eu fiquei chocado quando eu descobri que foi um best-seller, porque a gente lê pelo Bose, que é um livro falso. Todos os biógrafos, né? O homem. A gente queria estar aí, porque você pode debater assim de Que pena. Tá tudo bem se ele não ganhar muito, mas o Luiz, ele trabalhava para sobreviver. Não, ele trabalhava para sobreviver, mas ele... Gente. Por exemplo, essa coisa de ser funcionário público, ele perdeu o cargo, né? Quando ele teve um cargo,
6 meses, quando mudou, o Floriano entrou. É verdade. 6 da manhã depois da minha fala. Exato. Entrei na conversa, assim, que Não. isso de ser presencial, lógico, é mais complicado. Pedir licença, sem algo. Eu fiz só uma observação. Sim. Mas posso aproveitar e só colocar uma informação sobre o Merian, aquela imagem que você, agora já não é com o Léo que eu estou falando, é com o Eduardo, aquela imagem que você mostrou do Merian, lembra do que estava na Argentina, o Merian disse que ele folheou esses originais, né, com as aquarelas, e que na época os herdeiros da Luísio achavam que ia fazer muito dinheiro com isso, que em algum momento ele ia conseguir, enfim, vender, e realmente se perdeu, que é uma pena, realmente lamentável. Só porque você falou, não sei o que passei, como eu tive a oportunidade de estar numa mesa aqui com o professor Lilian, e aí era uma curiosidade minha também, né? Eu falei, e aí, onde é que estão esses originais? Pronto, aí ele passou essa informação e aí a coisa realmente se perdeu. Uma pena, né? Ah, é. Esse é um particular, a gente consegue por meio de... Isso não se acompanha também, um exemplar dele que está desenhado, mas alguém arrematou no leilão. Esse eu consegui resgatar. Agora, vamos ver quem arrematou. Depois eu consigo encontrar. Bom. Mas eu também entrei em contato com o pessoal da Universidade de Buenos Aires, tem um professor amigo meu lá que está tentando ver se alguém fez alguma cópia por lá, porque parece que houve uma cópia. Ninguém sabe exatamente se houve de fato, mas se houver, eu aviso a tempo. Claro. Foi só uma curiosidade que na época eu perguntei, aí o professor me falou que ele folheou, era realmente maravilhoso, mas o herdeiro ficou, até para ele manusear e tirar essas fotos que ele reproduz na biografia. Porque na verdade o herdeiro acho que deixou algumas coisas na Biblioteca Nacional, estão depositadas no nome dele, e uma parte na Academia Brasileira de Letras, mas que foi via José Montelo, na verdade. Parece que o Montelo tinha contato, né, com ele, com o Azevedo, e uma parte tá, mas os desenhos não. Na BL, por exemplo, certamente não, que eu já vi também, não tem. Uma pena. Tem até lá uma autobiografia do Aloysio, manuscrita, mas não tem desenhos. Tem cartas com desenhozinhos para a mãe, mas não a autobiografia. Só quero... Mas como para eu falar amanhã, porque você já me falou muito também de caricatura, que eu adorei. Obrigada mesmo. Só insistir nisso, né, porque a gente aprende que os autores do século XIX não vendiam livros, né, é isso que a gente aprende. Ninguém lê no Brasil. Isso não é a verdade, tá? Isso não é verdade. Havia muita leitura no Brasil. E esses autores, eram autores que vendiam bem. A Aloysio vendeu bem. Todos os livros que ele escreveu, ele vendeu bem. Livro de uma sogra, O Homem. Esses romances, especialmente esses que são esquecidos, são romances que foram best-sellers. Então, né, a gente encontrou um documento lá no arquivo do Aloysio Azevedo, da Academia Brasileira de Letras, em que é um processo que ele está processando na Garnier. A gente não sabe qual é o resultado desse processo, mas aí ele fala ali o que o Garnier fazia, aí ele conta as tiragens dos livros, quanto ele vendeu. Está online esse documento, Jéssica. E ele conta, por exemplo, que o Homem vendeu 600 exemplares no primeiro dia, né? O Haroldo aqui é editor. Ele fala que esse vendeu mais 600. Vendeu, mas não é incrível que tenha vendido tanto? Vendeu muito. 6 milheiros. Toda uma preparação para a publicação do Homem, com banquetes, com almoço. Exatamente. Uma série de artigos. Exatamente. O Homem vendeu retumbantemente. Exato. Mas eu acho que vendia muito barato e o dinheiro não dava para ele. Tanto Sim. é que quando ele resolve ser diplomata, ele diz que vai ser diplomata para continuar escrevendo livros. Nunca mais escreve. Nunca mais escreve livro. Nesse documento ele fala que o homem ele ganhou dinheiro. Ele fala. Com o homem eu ganhei dinheiro. Mas só com o homem. No caso de expressão, ele reclama. Fala que foi um fracasso. Caso pessoal, ele se enrolou com os editores. Ele se enrolou com os editores ali. Né? Acho que não dá para vender. Acho que vender bem é diferente de dar para vender. Tem uma fala que diz que o Aloysio é o primeiro, né, a conseguir viver de letras, né, a comprar o pão, e aí depois alguém fala que conseguia comprar o pão, mas não conseguia comprar o Valentino, né? Valentim Magalhães fala isso.
Mas tem uma coisa que é legal nessa frase, que nem sempre aparece, que é depois, que ele fala: Aloysio é o primeiro a viver a ganhar o pão com uma literatura no Brasil, mas só o pão porque não dá para comprar manteiga. Aqui como alhures. Tipo, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno... Eu acho que mas o homem, o profissional liberal surgiu aí também, né? Essa outra parte nem sempre aparece, né? Agora, Bilac viveu a vida inteira de literatura. Coelho Neto viveu a vida inteira de literatura. Escrever no jornal, né, Léo? Mas isso é literatura. Não, tudo bem. Só romance. É literatura. É assim, é escritor. Ele é escritor. Ele vive da escrita. Isso, sim. Né? Talvez isso não acompanhou muito dentro das conferências. Né? Isso. Lá dava muita gravação. Exato. No país todo. Que também é um escritor. Exatamente. Ele, o Neto, falava em conferência sobre coisas estapafúrdias, às vezes. Né? Dava dinheiro. Olha, o Coelho Neto fez a conferência sobre o homem, né? A gente encontrou isso, né? Em que ele, quer dizer, é esse esforço de divulgar, né, do grupo todo, né? O esforço. Isso que a Cleissara está olhando, né? O esforço do autor em divulgar a própria obra, como é que isso impacta a recepção, né? E muda a nossa compreensão. Porque, assim, entender que esses romances não são romances fracassados, muda tudo. Porque a gente aprende que são. A gente aprende que são, entendeu? E não foram romances fracassados. Tudo bem. Né? Eu acho que é uma impressão da crítica profissional, né? Acho que a gente só fica com essa crítica. Se for pegar o público, Exato. Oi. Bom, primeiro parabenizar a mesa, que foi super interessante, complementou aí cada um por um ângulo, acho que complementa a nossa leitura sobre as obras, o período e a repercussão. E aí eu queria fazer algumas questões, eu vou começar pelo Léo, que foi o primeiro, né? Achei bem interessante essa tua proposta de pensar o Aloysio e o Arthur como uma dupla. Você já tinha falado na biblioteca e eu concordo. Mas eu queria, talvez, relativizar um pouco aquela tua afirmação de que o Arthur teria o poder de silenciar os rivais, né? Acho um pouco forte isso, queria discutir talvez um pouco mais com você isso, porque... Primeiro, eu acho que concordo que essa autopromoção era muito importante na época. Acho que, de fato, eles tiveram um empenho, não diria que é de grupo, mas eu acho que eles tiveram um empenho coordenado, né, que até depois os contemporâneos chamavam de galeria do elogio mútuo, né, que eram aquelas colunas, né, de incenso, um ficava elogiando o outro, fazia o perfil... e apresentava e depois, enfim, aplaudia e tal. Então, acho que faz parte mesmo de uma dinâmica do jornalismo da época, né? Mas, por exemplo, eu me perguntaria, será que o Araripe Júnior não foi mais importante como crítico e como formador de opinião, de reconhecimento dentro do trabalho de colunista regular, né, da imprensa, de crítica literária, do que o Arthur? Porque o Arthur era um cronista, tinha várias colunas, como você falou, vários pseudônimos em vários veículos, e abordava assuntos diversos, do bonde que quebrou no dia a dia ao livro de poemas que ele discutia, promovia os poetas. Então, assim, eu acho que ele foi um divulgador cultural, verdade, um promotor cultural, verdade, mas não acho que ele tinha esse poder de crítico literário de silenciar ninguém. Assim, então, eu queria, talvez, relativizar a tua assertiva, assim, categórica, de que o Arthur teria silenciado o Figueiredo Pimentel. Não sei. Quer dizer, esse poder de silenciar uma obra que, de fato, era ousada ou era, enfim, atravessava, talvez, um limite ali permitido naquele momento, né, de tratar do aborto e tal. Mas não sei se... Então, queria ouvir um pouco mais de você em relação a isso. Sobre as gravuras, incrível, né, essa análise tão aprofundada que você apresentou sobre as ilustrações, e eu fico, de fato, pensando que essa questão da venda em fascículos, que não era muito comum, né, a gente sabe muito pouco sobre isso, e
eu acho que ela era, de fato, um recurso ali existente, porque fiquei pensando, por exemplo, nos impressos de teatro, as brochuras, que eram também brochuras efêmeras, e elas vinham com ilustração de algumas cenas. Depois isso foi para os livros, aí tinha os livros elegantes, mais chiques, papel melhor e tal. Mas essas mais assim de coleção, eles iam recebendo as assinaturas, depois encadernavam, né? Então era um procedimento que depois passou para a banca de jornal. Minha mãe, me lembro que comprava para mim as coisas em fascículo, depois encadernava, né? Tinha isso. E então a ilustração, eu acho que ela talvez tivesse uma finalidade muito mais para o fascículo do que para o livro. Não sei se você chegou a pensar sobre isso. Queria te ouvir também se fazia diferença uma ilustração para um fascículo ou uma ilustração para um livro, né? Você comentou que o papel era igual, não era diferente e tal. Mas os livros naturalistas não tinham ilustração. Não tinham. E justo esse que era de fascículo tem. Então, é uma coisa que intriga um pouco. E, para você, eu lembro que eu encontrei uma crítica a Livro de uma Sogra, dizendo que era uma cópia, ou era enfim, uma espécie de plágio, né? Que é uma acusação. Eu tenho estudado essa questão do plágio, então é uma questão interessante, porque aparentemente o Aloysio teria se inspirado também em um livro russo, de literatura russa, que seria uma sonata, acho que era sonata para Kreutzer, eu acho que era isso, né? Que teria sido traduzido para o francês, e eventualmente ele teria se inspirado nisso, que não tem nada a ver com então essas referências portuguesas e que a gente tem aqui, enfim, tanto da Amália quanto da Júlia, que seria mais via Portugal, né? Então, eu queria saber se você, por acaso, viu alguma coisa em relação a isso, se você achou alguma coisa na tua pesquisa que falasse sobre uma possível, sei lá, fonte, outra fonte para esse Livro de uma Sogra, que não viria dessa linhagem assim dos manuais, mas mais da ficção mesmo, e de uma ficção que aproveita aí o assunto do casamento e do interesse. Sonata para Kreutzer. Para Kreutzer, né? TZ, só Sonata Kreutzer. Então é isso, gente. Obrigada. Bom, o Araripe Júnior é um crítico bem mais sofisticado, né, do que, se você ler as críticas dele no naturalismo, é um outro nível de crítica e de leitura do que o Arthur. Você tem razão. O Arthur é um popularizador, é um cronista, né, ele não vai a fundo. Mas, por exemplo, no caso do Lar, é bem claro que, quando ele entra no debate, as pessoas que vinham elogiando o romance passam a criticar. Entende? Então, assim, as pessoas vêm falar, é um bom romance, um romance naturalista que apareceu aí, não sei o quê. Aí, quando o Arthur diz o que ele acha, você começa a encontrar, depois disso, algumas opiniões semelhantes a dele. E aí começa a descer a ladeira, entendeu? Para chegar, então, no final, o Lúcio de Mendonça faz um artigo detonando o Pardal Malé. Isso aqui é um livro ruim mesmo, entendeu? Não se segura em pé, é um livro falso, tudo mais. Então, eu achei que a intervenção do Arthur tivesse direcionado o debate, entendeu, de resistência ao romance do Pardal Malé. No caso do aborto, assim, essa é uma conversa que a gente já teve, né, Orna? A Márcia também acha que nenhum autor tem poder de silenciar mercado editorial, né? Mas como explicar o desaparecimento do aborto? Né? O aborto desapareceu. Assim, ele não, é o grande ausente do livro do São Miguel Pereira, né? Então, assim, por que não fizeram uma segunda edição, né? Por que não fizeram uma segunda edição do aborto, sabendo que vendeu tão bem, foi um escândalo? Como é que esse romance desaparece, né? Então, eu acho que a questão não sei, simbólica do prestígio de certos autores, ela supera, talvez, o sucesso comercial dos livros, porque, assim, não tem uma explicação para o desaparecimento do aborto. Então, a única explicação que eu tenho é a resistência desses escritores, né, a esse romance.
E esse é um romance que foi tão chocante que alguns nem falam nada. O Araripe fala também que é pornográfico. É a palavra que o Araripe usa, pornográfico, para falar do aborto. Então, assim, eu concordo com você que ele não é um crítico sofisticado, que conhece tudo, como o Araripe é, mas ele tem uma penetração maior no campo cultural, né, naquele período do que Araripe. Né? Araripe está fazendo resenhas longas, complexas, né? Ele está fazendo a crônica de jornal. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas vamos começar a continuar pensando sobre isso, Orna. Obrigado pela pergunta. Orna, obrigado também pela pergunta. Essa é uma questão que também sempre me acomete muito, porque a gente tem uma presença muito forte da ilustração nos fascículos, como você falou, nas plaquetes, em edições clandestinas, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando pensar isso no Brasil, porque acho que é uma diferença muito grande entre a história do livro com ilustração e a história do livro ilustrado. Acho que aí é um problema para a gente entender bem o século XIX, porque eu diria que até o final do século XIX há um predomínio quase exclusivo do livro com ilustração, ou seja, em que esse domínio visual é acrescentado como alguma coisa derivada ou não de publicações autônomas anteriores, seja plaquete, seja jornal, seja fascículo. Por isso que também a minha pesquisa é sobre Raul Pompeia, porque o Ateneu, no meu entender, é o primeiro livro em que essa ilustração deixa de ser alguma coisa acrescida como algo que possa ser destacado e passa a integrar, de fato, o livro. Né? E aí acontecem coisas interessantes, porque a gente pode perceber que o naturalismo é pouco ilustrado, porque eu acho que ele se concentra muito na ilustração de capa, né, que é, de fato, a ideia da vitrine ali, aquelas capas maravilhosas de Figueiredo Pimentel nos anos 90, no próprio Adolfo Caminha, que eu falei aqui. Mas há um detalhe que a gente ainda não estudou, eu acho, suficientemente, nem na história da capa do Biratã tem isso, até por falta de material, que é a presença dessas ilustrações, aí eu estou falando de livros ilustrados mesmo, na produção da literatura pornográfica, né, da literatura popular também pornográfica, porque eu até mandei para o Leonardo, acho, no meio da pandemia, eu acho, encontrei um pseudônimo, que eu não sei de quem é ainda, chamado Adolfo Dias, que tem esse trocadilho com Fodias, que é com PH, e que é um livro totalmente, Adolfo Dias, junto, é uma palavra única, E ele é um livro totalmente ilustrado. E é de 1894, por aí. Então não é só a ilustração, a ideia da ilustração pornográfica que você poderia destacar e guardar para ninguém ver, mas não, ele é um livro em que a mancha gráfica acompanha a ilustração. Ou seja, ela está ali como participante, inclusive diagramado. Né? Então, acho que são muitas camadas que a gente precisa ainda olhar, mas acho que a principal delas é ver essa distinção entre o livro ilustrado e o livro com ilustração. Né? Por enquanto, eu acredito que o Ateneu, no século XIX, ainda seja o primeiro ilustrado, né? Mas nunca o primeiro com ilustração, porque aí deriva dessa parte dos fascículos. Infelizmente, não conheço. Vou procurar. Sonata para Cross. Sonata para Cross. É do Tolstói. É um livro em que o marido... É do Tolstói? É do Tolstói. Em que o marido mata a mulher. É um livro todo ele passado dentro de um trem. E o marido conta a história do assassinato da esposa para o narrador do livro. É um livro muito interessante, que muita gente, à época, dizia que era um dos precursores do livro de uma sogra, por conta de ser sobre o casamento. Mas, na realidade, isso é uma bobagem. De precursor por precursor, a gente tem o Balzac, com a fisiologia de um casamento. Sim. Que é menos engraçado do que o livro de uma sogra, mas é muito detalhista em relação ao casamento. É um livro interessantíssimo. Tem na internet para pegar, é um livro que eu peguei na internet. Eu até pensei em comparar também, mas aí ficava muita coisa. Mas um grande precursor, esse livro que você falou ali, eu não conhecia, da Júlia, eu não li, não cheguei a ler, mas o grande precursor mesmo é o Balzac. E esse livro aparece nas referências que nós vimos nos jornais, eles comparam a questão das casas separadas, que também está na fisiologia do casamento. Né? Ele dá uma série de conselhos, só que ele dá os conselhos muito mais a sério do que a sogra do Aloysio. A sogra do Aloysio, ela fica engraçada, não que ela queira assim, mas é porque ela é muito opiniática. E ela quer fazer um livro, que ela quer equilibrado, mas é inteiramente engraçado, É um romance de tese, como
diz a Ângela Fanini, Isso. é uma carnavalização É. do romance de tese. Isso. Porque é um livro muito opiniástico, não tem nada de... Na realidade, não é um romance de tese, né? O romance de tese é muito mais um homem. É, o narrador, né? Que é a narradora feminista, né? Aqui a Suzana quer falar, Suzana? Eu queria só dizer que coloquei a referência desse livro no chat e que no trabalho que te enviei sobre o livro de uma sogra, que faço referência à Sonata Kreutzer, na página 8. Ah, tem então. Se puderes dar à Marina para ela ler. Tá. Eu coloquei no chat a referência, está bem? Tá. Obrigado, Suzana. Então, hoje você acha que a comparação não procede com o Sonata de Kreutzer? Não. Inclusive, já li gente, tem um artigo do Carneiro, e eu vou citar ele, esqueci agora, mas eu posso até dar a referência bibliográfica, que é excelente e que fala profundamente nessa questão da injustiça. Não tem nada a ver o Kreutzer com o livro de uma sogra, nada a ver. Aliás, é um livro curto, muito interessante, que eu aconselho todos a lerem. É um livro curto do Tolstói, que é raro. Obrigada. Mas obrigada também, tá? Pela referência. Mais algum comentário? Saiu agora mensagem meu, né? Que Tolstói Tosfaia, né? Ele está inserido numa discussão, inclusive, que o Tolstói tem com uma mulher, né? Sobre o romance, que ela teria ficado indignada com o texto que ele escreveu e tal. E saiu recentemente essa edição para dizer aqui. Mais alguma coisa ou podemos almoçar? Bom, 2 horas estamos de volta, hein, galera? 2 horas. Muito obrigado, tá? Pela presença, pela participação. E queremos ver vocês aqui à tarde. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã.